E nessas horas, olha aí, mais uma aula de matemática e hoje, uau, mudamos o penteado. O professor Maurício mudou o penteado? Eu mudei o penteado, que fiz um penteado diferente, porque estamos em um novo cenário, um novo assunto e acabamos o assunto de funções, né? Acabamos uma sequência muito longa de função e vamos entrar agora... Falar de sequência, né? Olha aí que legal. Então, o assunto é novo, mas claro, né? A gente ainda vai ter as nossas revisões, a gente tem quiz revisional, a gente tem revisão para avaliação. Então, deixa a função um pouquinho de lado ali, mas não esquece dela, tá? A nossa série da função tem que ficar reservada aí na sua memória, certinho? E claro, né? A gente tá com esse cenário diferente aqui, uma parte da natureza, né? Biologia? Um orvalho, olha que tem as gotinhas de orvalho aqui, ó. Invadimos a biologia, então? Pode ser, né? Pode ser. E aí, o que será que isso tem a ver com a aula de hoje, né? Então, a aula de hoje, ela é a aula de número 59 e ela vem aí numa pegada diferente pra gente mudar um pouquinho o rumo da prosa, não é verdade? Vamos lá, professor Sâmio, junto com a gente? Então, segue o rumo. Vamos lá, aula 59, a gente vai começar o assunto de sequências numéricas na sua primeira parte. E hoje nós vamos fazer um estudo das sequências numéricas. Vamos descobrir o que é uma sequência numérica, não precisa nem falar muito, né? Falamos de números já de várias maneiras diferentes. As habilidades da aula de hoje: entender as sequências e, a partir delas, criar uma expressão algébrica, dando uma introdução às progressões. Então a gente vai falar de progressão logo aí na frente, né? As famosas progressões aritméticas e geométricas, né? Mas antes, primeiramente, a gente vai entender o conceito de sequência, tá? Saindo da cartola mágica, a gente tem a parte 1, então, de sequências numéricas. E claro que a gente vai dar aquele passeio, né? Olha que legal! Hoje o nosso passeio é lá em uma escola bem bacana. O oferecimento da aula de hoje vai para... Aí o nome já tá bem aí explícito aí na frente, né? A escola é Paulina Maffini. E aí contamos com a presença dos nossos alunos aí. Um abraço a todos eles, beijo no coração. Legal, né? O que nos resta saber é o seguinte: onde fica a escola Paulina Maffini? Isso mesmo, né? Qual a localidade, né? Em que município do estado de Rondônia ela se encontra, em que distrito, né? Então a escola aí Américo, né? A escola Paulina Maffini, acho que essa parte aqui ficou a mais aí. A escola Paulina Maffini é em Joelândia e Melo, no município de Ariquemes. Muito bem, muito bem. Um beijo no coração para vocês, legal ver vocês aí animados e um abraço aí aos professores presenciais, muito carinho aqui de nós, os professores de matemática, certo? Beleza. E falando no estudo das sequências, então a gente vai começar a estudar aí junto com vocês essas sequências numéricas, né? E aí, o que seria isso? Como que a gente pode estar iniciando esse assunto, né? Tem uma perguntinha bem legal, olha aqui, e aí? Olha aí a nossa zebra, tá perguntando afinal o que é uma sequência numérica. Bom, aqui a zebra tem listras brancas, né? A zebra ela é branca de listras pretas ou ela é preta de listras brancas? Diz aí, professor Maurício. Eu acho que ela é branca com listras pretas. Mas olhando bem... Ela tá ali te olhando também, dando uma balançadinha na orelha ali. Ela pode ser preta com a lista branca. Pode. Mas o importante é que existe uma sequência, né? Tem. Preto, branco, preto, branco, preto, branco. Ou branco, preto, branco e preto, né? De toda forma, a gente tem uma sequência aqui de cores, não tem? Então, assim a gente vai iniciar o nosso assunto, né? Por quê? Porque a sequência, ela vem já de muito tempo, né? Na matemática, há muito tempo, já se estuda essa sequência com uma pessoa aí que contribuiu bastante com a matemática também, né? Muito mesmo. Contribuiu de forma brilhante. Até hoje ele é lembrado, até mesmo em cursos, né, que são fora da matemática. E aí, a nossa introdução aqui da aula, vocês viram aquela imagem? Essa pessoa que fala de sequência, ela também introduziu aí a parte da matemática na natureza. E isso a gente vai ver agora no vídeo. Vamos lá! A sequência Fibonacci é uma sequência de números que, de forma misteriosa, apareceu na natureza. O autor
é o matemático italiano Leonardo Fibonacci. Essa sequência, ela é infinita. Mas o que será que alguns elementos da natureza, como por exemplo as árvores, têm a ver com a matemática? Algumas dessas árvores se dividem de acordo com a sequência Fibonacci. Essa sequência se inicia com 1 e o 1, e os outros dois termos são a soma dos dois números anteriores. Embaixo, um ramo, depois 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim sucessivamente. Viu como a natureza segue alguns padrões da matemática dentro de uma organização? Agora o professor vai explicar melhor essa relação. Então, né, o nosso amigo Fibonacci, que é um nome aí italiano, né? Italiano. Pisa, né? na Itália. Pisa. A gente esteve em Paris, né, esses dias. Aí. Pertinho, vamos pertinho. Pronto, né? Então, nosso amigo Fibonacci, ele contribuiu aí com a matemática e trouxe toda essa situação, né? Aplicado à natureza, aplicado a conceitos aí que a gente nem imaginava, né? Tu imagina simplesmente olhar uma árvore e enxergar a matemática aplicada? Pois é, e outra coisa, quem trabalha com criação também de animais, coelhos, galinhas, imaginou você, a partir dali, imaginar uma sequência numérica, imaginando que começa com tanto, eu não tenho dinheiro para comprar, eu consegui comprar um casal. De coelhos? De coelhos. Oh, aí rende, hein? Ou de galinhas. Né? Tem lá um galo e uma galinha, vai sofrer a galinha, mas tem só um galo e a galinha. Eu consigo, a partir daí, criar uma sequência de quantos casais daqui a tanto tempo. Olha só, sequência. Sempre tem um começo e vai só alongando. Foi Fibonacci que desenvolveu essa parte aí da reprodução dos coelhos, né? E que isso gera uma sequência lógica matemática. Então, a gente não trouxe essa informação aqui na aula, mas se você tiver essa curiosidade, dá para você pesquisar aí o que ele fala sobre esse assunto na reprodução dos coelhos. A gente sabe que a reprodução é rápida, né? A cada momento, a cada cria, né? Vem mais, Vários. né? Mas aí você pode pesquisar, tá bom? Então, vamos lá. O nosso amigo, na sequência de Fibonacci, o que ele fez? É uma sequência proposta pelo matemático Fibonacci, né, de Pisa, onde ele fez as seguintes observações. Vamos ver. Sequência de Fibonacci. Assim, começando pelo número 1, essa sequência é formada somando cada número com o numeral que o antecede. Então no caso do 1 a gente repete ele, né? Para poder começar a soma, né? Senão não faria sentido. E aí a gente começa. 1 mais 1, 2. Aí 2 mais 1, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. E assim a gente vai descobrindo os próximos elementos da sequência, né? Olha que bacana. Então, essa descoberta que ele fez traz uma relação muito grande com as artes, com a música e com a natureza, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, como que isso acontece aí de maneira bem bacana aqui nesse GIF, ó. Quer ver? Olha lá. E é bem interessante, enquanto vai passando o GIF... Chegar mais pertinho? Vamos lá, para a gente visualizar melhor? Ó, e você ir percebendo que ela colocou aqui uma coisa muito importante, com a aplicação da sequência na música. Também. E é muito importante, principalmente para quem toca e para quem, né, faz parte de grupo musical, que essa sequência musical ela é toda fracionada, ela é toda cheia de partituras que, quando você aplica a matemática, você percebe que são frações, as notas fracionadas. É pura matemática, né? E quanto mais eu fraciono a nota musical, parece que mais sensível fica o som. É um negócio muito, muito bonito mesmo. Legal. E aqui vocês estão vendo, então, né, o que está acontecendo com a sequência de Fibonacci. Ó, ele começa lá, né, com 1 mais 1. Ó, 1 mais 1, 2. Aí 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. E aí ele vai indo. E essa sequência lógica é chamada de sequência de Fibonacci. E aí eles ficam perguntando, mas então o que tem a ver aquela árvore? Só você olhar a ramificação dos galhos da árvore. Né? Começa criando, com 1 mais 1, 2, depois, né, 5, depois 8, 13 e assim vai. Com as folhas, a gente nem percebe que a árvore tem essa, né, ramificação todinha. Quando você percebe, aqui nós não temos a transição dos períodos, não é? Mas se eu não me engano é do outono pro... Né, não tem uma transição dessas que cai todas as folhas.
Aí você olha, você vê só aquele monte de galho, assim, você percebe direitinho lá o desenho de Fibonacci. Fibonacci. Aqui não tem, não é? No Sul tem as transições. E aí, essa sequência numérica descoberta por ele, que é assim que a gente está começando a aula, ela também nos origina um retângulo de ouro. E esse retângulo de ouro, a gente vai mostrar para vocês o que ele é e como ele funciona. Olha lá, então, na telinha, o retângulo de ouro. A partir dessa sequência, pode ser construído um retângulo que é chamado retângulo de ouro. Então ele começa assim, né, com 2 quadrados de 1 por 1, né? Isso. Aí depois o segundo momento, porque 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. E 5 mais 3, 8, né? E a gente vai desenvolver aqui uma forma, né, que ela tá lá no início da nossa aula, né? Ela vem assim, ó, vem assim, que é a espiral de Fibonacci, entendeu? Mais ou menos desse jeito, olha aí que legal, né? Então, essa espiral, ela é formada por conta da origem dessa sequência numérica, né? Então, vocês vão ver aí, ó, como que isso vai acontecer, ó. Vamos passar aqui pra gente ver, ó. Ao desenhar um arco dentro desse retângulo, a gente obtém, então, essa espiral. Olha aqui com a gente, está sendo construído lá, ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. Vamos chegar até mais pertinho de novo aqui? A gente tem, ó, a aula de hoje é bem movimentada, porque tem bastante imagens aí em movimento, porque esse assunto, ele traz muito essa movimentação aí. Isso. E é uma aula que você tem que ficar muito atento, porque são alguns detalhes importantes, detalhes esses que vão ser muito utilizados mesmo quando nós estivermos mais à frente, né, nas progressões. É na sequência, é entendendo a estrutura de uma sequência que você vai ter facilidade para trabalhar com progressões aritméticas e geométricas. Olha aí que gostoso, né? Olha aí, construindo do mesmo jeito que eu fiz ali na lousa com vocês, aqui está sendo construída essa espiral. E a gente encontra isso onde a gente menos espera. Quem é que tem pai, parente, vizinho, marceneiro aí? Que mexe aí com madeira, faz um trabalho bonito na madeira, seja a parte artesanal, ou seja, produção de móveis. Tem um vizinho que Tem um vizinho? Tem um vizinho lá que... Então, olha aí, que legal. Vocês imaginam que na matemática, a matemática está nas artes e está na natureza, né? Olha aí, que legal. Ao passar Talhando, né, madeira. Talhando a madeira e fazendo o mesmo formato. Vamos aqui com a gente também, pertinho, que a gente tá mostrando aqui para vocês, legal, né? Eu achei bem top essa parte aí. E também, se a gente falou das artes, a gente fala da natureza, né? Olha aqui que bacana. Olha, um monte de figuras, né, que a gente consegue formar na natureza, ó, nas plantas, nas folhagens, na parte interna de um caracol. Então, é top mesmo. A gente consegue visualizar. Aqui tá passando um pouco rápido a imagem, mas dá para perceber, né? E o mais importante de tudo isso é que, para cada imagem, teve um matemático que se debruçou em olhar, analisar e fazer lá um formato. Por quê? Porque aí hoje mudou, né? Hoje é tudo separado. Hoje matemática, arte, filósofo. Mas até um tempo atrás, o filósofo era o estudioso, era o amante de estudar. E aí estudava todas as áreas de conhecimento, né? Estudava um pouco de física, estudava um pouco de química. Por isso que muitos nomes que a gente vê na matemática aparecem na química, na biologia, na filosofia. Tudo ligado. Porque eles eram amantes do estudo. Top, né? Então a gente vê a matemática aplicada, então vamos a mais uma imagem aqui, olha aí que legal. Também é o nosso retângulo de ouro e trazendo a nossa espiral de Fibonacci. Legal, né? A aula assim fica bem bacana, esses GIFs dão uma movimentada boa, né? Eu acho bem legal mesmo. E não fica pesado. E é infinito, né? É infinito. Você pode fazer esse espiral aí quantas vezes você quiser, quantas voltas você quiser. Você só vai seguindo aquela regra de somar os dois anteriores, né? E vai ter o resultado posterior, tá bom? Legal, então agora a gente vai entender um pouquinho do que é sequência, né? O que é essa sequência? Sequência nada mais é do que uma sucessão de números obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente. Não esqueça disso. É qualquer sucessão de números que obedece uma regra que foi determinada anteriormente. Uma sequência numérica na matemática
deve ser representada entre parênteses e deve aparecer em ordem. Então, tudo isso a gente vai verificar ali já na sequência, tá? Isso, e essa... Tem que estar entre parênteses e tem que estar ordenada. Até porque já foi dito lá em cima. Tem uma regra definida. Então, se foi definida uma regra, eu não posso quebrar. Tipo assim, o primeiro termo é 1. Vou colocar 3 porque eu quero começar pelo 3. Não. Se a regra disse que o primeiro termo é 1, tem que começar pelo número 1. Legal. Fazendo a definição, a gente pode ver alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui, a gente tem a sequência dos números naturais. Então, excluindo zero. Excluindo zero, né? Vamos botar um asterisco aqui? Bora. Asterisco aqui. Então, a gente começa no 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá entre parênteses? Tá entre parênteses. Tá ordenado? Tá ordenado. Então, os números naturais começam no 1, vai pro beleza, infinito. né? Então tá certo. Outro exemplo aqui. Sequência dos números múltiplos de 10. Ai, professor, o que é múltiplos de 10? Múltiplo, resultado da multiplicação. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. E assim obedece uma sequência, não é, ordenada, começando com o primeiro termo e indo para o infinito. Lembrando que essas reticências, né, esses 3 pontinhos, indicam que temos mais números para frente aí, né? Só que a gente não está mostrando aqui porque não é possível. Como lá nos conjuntos, né? A gente sempre deixava aí esses 3 pontinhos ao final. Outro exemplo, bora ver? Sequência de números múltiplos de 5, maiores que 5 e menores que 35. Ixi. Opa, a regra pré-definida antecipadamente já me colocou algumas limitações. Tem que ser múltiplo de 5, tem que ser maior que 5 e tem que ser menor que 35. Quais são eles? Agora já tem uma sequência limitada. Então 5 vezes 1. 5, mas esse eu não posso colocar, não posso. porque ele é igual, né? E eu quero os maiores. 5 vezes 2. 10. 5 vezes 3. 15. 5 vezes 4. 20. 5 vezes 5. 25. Faltou, tá? Tem que colocar aqui. 5 vezes 6. 30. 30. 5 vezes 7. 35. Pode colocar? Não, porque tem que ser menor. É os menores que 35. Então, com Isso. exceção do 25 aqui que faltou na digitação mesmo, esses são a sequência dos números múltiplos de 5 atendendo a esse critério que foi criado aqui. Né? Então, às vezes, tem exercício que te direciona. Né? Ele quer os múltiplos de 5, mas ele não quer todos. Ele quer dentro dessa condição. Maiores que 5, menores que 35. Beleza. Tá bom? E agora a gente também vai classificar as sequências, né? As sequências, elas têm uma classificação. E aí a gente já começa a entender algumas situações, algumas partes aí. Por quê? Porque lá na frente a gente vai ver as progressões. E aí você vai entender que toda progressão é uma sequência, mas nem toda sequência é uma progressão, tá? Mas a gente já vai caracterizando, já vai classificando, para ir ficando mais fácil o entendimento para vocês. Essas 2 aulas de sequência antecipam o estudo das progressões, porque a gente acha importante, interessante você ir compreendendo esse processo, né? Então, para caracterizar as sequências, vamos lá. A gente tem 2 tipos. Existem as sequências finitas e as infinitas. Vamos primeiro falar aqui vou avançar aqui, porque está no outro slide. Olha lá, nos tipos de sequência, nós temos a finita e a infinita. Bem simples, eles vão entender muito rápido, porque finita, você já sabe, o que é finito tem fim. Tem o primeiro e tem o último termo. Tem o primeiro e tem o último. As reticências podem estar aqui no meio. Né? Agora, a infinita é essa que a gente vinha mostrando, né? Podem ter elementos aqui no meio? Pode, mas ela finaliza, na verdade, não tem fim, né? Não tem fim. Ela termina aí, no caso, nas reticências, né? E aí o aluno pensa assim, mas como assim, professor? Reticências no meio. Vamos imaginar que aquela situação anterior, lá que pediu os múltiplos de 5, dissesse assim, determine os múltiplos de 5 maiores que 10 e menores que 1000. E bota uns pontinhos ali no meio, Você não vai colocar todos os múltiplos de 5 até 995. Você vai fazer o quê? Vai colocar 15, 20, 25, 30, reticências, 985, 990, 995. Ponto, acabou. Essa é uma sequência finita. Só que eu usei reticências no meio
para poder pular alguns números, porque haja folha e paciência, né, de fazer todos os números. E aí aqui tem um A1, A2, vamos voltar aqui que vocês vão primeiro entender quais são esses elementos. Ó, então, em qualquer sequência, o primeiro elemento é chamado de A1, tá? O segundo elemento, A2. E assim sucessivamente. Então isso é legal. É legal porque o A3 vai ser o terceiro elemento, o A4 vai ser o quarto elemento, né? Então, beleza, vai ser desse jeito. E aí começam a aparecer uns nomes diferentes. Por exemplo, nós teremos também o enésimo termo. Porque se o que ocupa a posição 1 é o primeiro, posição 2 é o segundo, o que ocupa a posição N, aquele último, que eu não sei quem é... Como que a gente chama? Enésimo? Enésimo. Anota aí. É quase o nome do meu amigo lá, o Enésio. É um apelido carinhoso. O enésimo termo. Alguns autores chamam de último termo, chamam de termo procurado. Vamos chamar de enésimo, porque ele ocupa a posição N. Então tá, então já vamos aprendendo, olha, já começa seu mapa mental aí, o seu resumo, né? Que a gente já tá lá, sequências numéricas. Os elementos têm nomezinhos, né? Então o primeiro, A1, o segundo, A2, o terceiro, A3, vai seguir essa sequência lógica. E o último é um AN. É um AN, a gente não sabe quem é esse fulano aí, que é o enésimo termo. Então, voltando ali nas sequências, nos tipos, né, na classificação, quando a gente vê a finita, a gente vai ver o A1, o A2, o A3 e vai terminar no AN. Já na infinita, também temos o A1, o A2, o A3, o AN está pelo meio, porque a nossa sequência é infinita, então termina em as reticências, que é a representação do infinito. Aqui. Na verdade, não termina, né? É verdade. Ele vai para o infinito e além. Temos mais uma dica aqui para vocês, existe a igualdade de sequências, né? Quando que elas são iguais? Quando elas têm os mesmos termos. E aí é importante lembrar que se tem os mesmos termos, tem as mesmas quantidades de termos. Sim. Aqui o exemplo, temos aqui duas sequências, uma formada por A, B, C, D e E. 5 termos. O primeiro termo é o A, o segundo termo é o B, o terceiro termo é o C, o quarto termo o D e o quinto termo o E. Se o problema me disse que essa minha sequência é igual à sequência 2, 7, 9, 10 e 20... Se são iguais, cada um vai seguir a sua correspondência, né? A sua relação aí com o seu amigo. Então, o A é 2, o B é 7, o C é 9, o D é 10 e o E é 20. Cada um seguindo a sua lógica da coisa aí, né? Para serem iguais dessa forma. E agora, muita calma nessa hora, porque agora é muito legal. Agora a gente vai fazer uma atividade interativa com vocês. Vamos tomar tabuada. Agora é hora de tomar tabuada. Todo mundo aí, cadê a palmatória? Régua na mão, pá! Agora é hora da gente conferir se você aí sabe a tabuada. Aí eles vão falar assim, eu não acredito, né? Sério mesmo? Não, só que vai ser de um jeito bem diferente e vai ser bem legal. Por isso é importante que todo mundo, todos... estejam atentos. Atentos e aí um detalhe. Não precisa seguir uma regra pré-determinada. Não. Nós não vamos estipular uma regra. A regra é que tem que multiplicar certo. Então, cada aluno aí pega uma folha do caderno, beleza? Uma folha assim que não tenha nenhuma escrita por enquanto. Não tem nada escrito, isso. Uma folha do caderno. Vamos lá, vamos. Já tô arrumando aqui já. Eu vou arregaçar as mangas aqui, que é hora de trabalhar, hora de produzir. Eles ficam só às vezes assistindo a gente, né? E aí a gente quer que bota pra funcionar. Vamos lá. Só assistindo não, que a maioria fica anotando os exemplos, os professores mandam foto de muita atenção aí nas aulas de matemática. Então, todo mundo aí, mangas arregaçadas, já? Hora de trabalhar. Nós vamos fazer a tabuada com vocês, mas a gente vai ensinar um procedimento. E a gente quer que você dê continuidade, claro, da sua maneira. E a gente vai
cronometrar. Então aqui a gente vai saber em quanto menos tempo você vai conseguir construir a sua tabuada do 1 até o 10. Ah, mas eu vou ganhar do fulano? Aí é que tá. Não. Você tem que ser melhor do que você mesmo. Isso. Se no primeiro momento você gastou 4 minutos para construir essa tabuada, depois você vai ali no seu celular, cronômetra, para fazer na próxima com 3 minutos e meio, Isso. na próxima com 13, cada vez em menor tempo. E olha, Combinado? olha que legal. Um simples ato de fazer uma multiplicação marcada no cronômetro vai te dar possibilidades de mais à frente fazer mais rápido. Isso lembra o quê? Eficiência na prova do Enem, que são 3 minutos. Se eu não treino, 3 minutos é pouco tempo. Se eu estou treinado, pode ser tempo suficiente de sobra. Bora, artilheiro, bora, matematicano inteiro. É matemática do começo ao fim. Vamos lá, né? Tá quase que infinito, né? Matemática tá com 3 pontinhos aí no final. Meu Deus, então nem vamos fala. lá, a gente quer que vocês façam da seguinte forma, vamos praticar, olha lá como a gente vai instruir vocês a fazer. Construa a tabuada dos múltiplos de 1 a 10 no menor tempo possível, utilizando regras de raciocínio lógico matemático. Uai, e tem isso na tabuada, é só multiplicar? Se tem, né? Então a gente vai colocar assim, ó, vem aqui com a gente. Olha aqui, a gente quer que vocês coloquem assim no caderno. Os múltiplos de 1, múltiplos de 2. Vão anotando aí. Na terceira linha. Isso, múltiplos de 3. Por linha. Isso, por linha. Coloquem todos aí, tá? A gente vai dar um tempinho. Aí eles estão se perguntando assim, mas o que é múltiplo? Eu falei agora, logo atrás. Múltiplo as multiplicações. É só o resultado, porque na tabuada a gente faz assim, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6. Aqui, que é só o resultado, tipo lá, múltiplos de 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2. Coloca só o resultado. Pronto, né? Colocou todos eles aí, de 1 a 10. 10 linhas, Nós pelo vamos menos. começar com a primeira linha. A gente quer que você inicie assim, ó. Quem são os múltiplos de 1? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. E assim sucessivamente. Essa, como é a mais difícil, nós já fizemos para vocês. Até o 10, aqui. tá? Até o 10, tá? Porque são infinitos aí, né? 1 vezes 11, 1 vezes 12, mas até o 10 a gente quer que você coloque dessa forma no seu caderno. E a gente vai lançar aí o tempo e a gente quer ver vocês produzirem, né? Ver de longe. A gente imagina que vocês estejam produzindo e a gente pede aos professores presenciais para dar o feedback aí, o retorno pra gente, tá bom? Ok. Então vamos lá? Hora de produzir? Valendo! E aí, todo mundo produzindo a tabuada, 2 vezes 1, 2 vezes 2, e assim a gente vai, 2 vezes 3. Beleza, beleza! O que vocês acham? Difícil? Vamos ver aí, a pessoa já está querendo disputar entre eles lá, né? Não é a nossa intenção, mas pode rolar uma disputa aí sim. Deixa eu cronometrar aqui também. Bora ver. E o tempo tá passando e a galera tá pensando. Vamos ver, vamos ver. Iniciar. Já estamos com 1 minuto passado. A gente vai ter que deixar uns minutos aqui, não muitos, né? Porque a gente tem mais assuntos para ser passado para vocês, mas a gente vai dar um tempo assim que a gente acha que seja possível de vocês conseguirem resolver, tá? E aí, galerinha, como estamos? O tempo tá passando e a galera tá... A mente tá fervendo! Vamos aqui para ver como funciona! Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Tá fluindo a tabuada? Ah, de certeza, né? E aí, vamos lá, vamos ver... Nós já estamos com quase 3 minutos, né? Quando encerrarmos os 3 minutos, a gente vai dar por tempo encerrado, mas vocês aí, se necessitar de um tempo a mais, vocês podem continuar fazendo, tá? Por conta do nosso assunto aqui, né? Temos que render, tá bom? Vamos lá então, 10 segundos. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 e 1. Acabou. Beleza, acabou o tempo. Qual foi a estratégia que você usou aí para realizar essa tabuada de múltiplos? Qual estratégia você usaria? Eu sou preguiçoso, né? Você sabe. Então eu faço assim, ó. Eu fiz a tabuada do 1 todinha. Aí depois eu fiz a do 1 aqui, fiz todinha. Ah, entendi. É uma estratégia, né? Aí depois eu fiz a do 2 todinha. Aí vim aqui na linha do 2, fiz a do 2 todinha. Tu fez linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Fechando. Aqui junto com vocês, ó, a gente vai fazer aqui a tabuada do 2, a tabuada do 3, vamos chegar mais perto de novo? A tabuada do 3, aí depois a tabuada do 4, né? Olha aí. E sabe o que funciona bem aqui? Organização, né? Se você fizer na organização do seu caderno, com certeza você vai ter um resultado maior de sucesso. Quer ver? O que é a organização? É tudo alinhado, bonitinho assim, isso. o primeiro já termo. As linhas, né? E já procurar alinhar a coluna. Jogando já a sequência, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, tudo bonitinho, assim, um embaixo do outro. Né? E olha agora que interessante, né? O que acontece? A partir da tabuada do 6, na verdade desde a do 2, né? Mas a partir da tabuada do 6, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente vai passar rapidinho aqui. A partir da tabuada do 6, ó, os valores que estão na linha, a gente já pode colocar na coluna. Ou melhor, os valores que estão na coluna, a gente já pode colocar na linha, que é a ideia do professor Maurício. Então, o que eu tinha na linha, eu coloquei na coluna. Aí eles estão... Mas como assim? Aqui, olha só. Na do 7, não tem já aqui o 7, 14, 21, até o 35? Então, pronto, só colocar lá embaixo, olha né? lá embaixo, lá do 7, vai até o 35, ó. Já foi. Já foi até 40, porque apareceu aqui do 6 que não tava. 42, tá aqui, ó. E aí a gente vai completando, né? Olha que legal. Aí, se você já usar essa técnica de coluna e linha, você vai ter algo antes mesmo de você imaginar pronto, né? Porque o que você tinha... Vamos lá no slide pra gente ver junto com vocês. O que você tinha na coluna, você transformou... O que você tinha na coluna, né, ó, 12,36, você pode passar para cá, ó, 6,36. Depois, o que você tinha na coluna do 7 aqui até o 49, era só transportar para cá, ó, até o 49. Só precisava de mais 3, né? Isso, do mesmo jeito a do 8, né? Olha aqui, até aqui é o mesmo que vinha até aqui. E assim, se você fizesse isso, praticamente você tinha o resultado da sua tabuada em menos tempo, né? E claro, isso é técnica, né? Você vai passando o tempo e você vai construindo e encontrando aí uma melhor maneira. Mas faça isso, se desafie, né? Tenta fazer agora em menos tempo, mas melhor do que você mesmo. Por que a gente está falando de tabuada? Porque tabuada nada mais, nada menos do que uma sequência, né? Ou melhor, várias sequências, uma sequência definida. Múltiplos do 5. Eu vou pegar os números naturais e multiplicar por 5. Então, se eu for criar uma regra, eu vou ter lá 5 vezes o número. E aí, cada sequência pode ter uma fórmula, não pode? Sim. E é isso que a gente vai ver agora. Olha lá. Cada sequência tem uma fórmula, né? Possui uma lei de formação. Por exemplo, essa sequência aqui, ó. Essa sequência 1, 7, 17, 31, ela tem essa lei de formação, essa fórmula. É usada para encontrar qualquer termo da sequência acima. Então, se a gente for substituindo o N, N1, N2, N3, a gente vai encontrar quem? Os elementos da sequência. Beleza. Então, aqui um exemplo, né? Olha lá, pegou 1, aí 2 vezes 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado é 1, vezes 2 é 2, Tira menos 1. 1. Agora, 2 ao quadrado? 4. 4 vezes 2? 8. Tira 1? 7. 3 ao quadrado? 9. 9 vezes 2? 18. Tira 1? 17. E 4 ao quadrado? 16. Vezes 2? 32. Tira 1? 31. Então, vocês viram que a gente fez aí os 4 primeiros elementos da sequência e assim por diante acontece também. Beleza. Legal, é a máquina de calcular, né? Máquina de calcular. Mesma coisa, tá entrando os valores 1, 2, 3, 4 na máquina e tá saindo os resultados. Sendo que o que está acontecendo dentro da máquina é isso agora. 2 vezes o valor que entra ao quadrado, menos 1. E aí eles se perguntam, mas e essa regra, essa lei de formação, essa fórmula vai ser fornecida para vocês? Vai ser dada, com certeza, tá? Você não precisa descobrir isso aqui não. Beleza? Não ainda. Ainda é. Aí temos aqui a sequência também chamada de quadrados perfeitos, né? Quais são os quadrados perfeitos? São aqueles números que têm raiz quadrada, que originam da potência de expoente 2. 0 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1. É 1. 2 vezes 2. 4. 3 vezes 3. 9. 4 vezes 4. 16. Então assim a gente monta uma sequência de quadrados perfeitos que também vai ter uma lei
de formação, né? Essa lei de formação é dada aqui, ó. A n é igual a n menos 1 ao quadrado. Ai, professores, mas eu não sabia disso. Claro, a gente está mostrando para você agora. Então, quem é o meu n? A gente começa sempre pelo 1, né? N1. 1 menos 1, 0 ao quadrado. 0. N2, 2 menos 1, 1. ao quadrado. 1. N3, 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado. 4. Isso. E o N4? 4 menos 1. 3 ao quadrado? 9. 9. E assim por diante. Por que e assim por diante? É uma sequência, então a gente pode fazer isso infinitas vezes. Beleza. Esse N vai ser o número de termos, a quantidade. E esse AN vai ser a posição dele. Certinho? Dependendo da situação, ele vai falar assim, determine os 5 primeiros termos na sequência. Então, sabe que o N é 5, porque é o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. E um jogo de dominó? Vocês acham que também é uma sequência? O que acha? Não, esse aí eu sei, esse eu gosto. Gosta de dominó? O jogo de dominó também é uma sequência, né? Ele começa com os elementos 0, 0, 0, aí vai 0, 1, 0, 2, 0, 2, aí vai 1, aí 2, 2. Isso, né? Legal. Aí tem 2 e 2. O 3 e 3, né? Carretão, a gente carretão, chama? Isso, os carretões. 5 e 5. Na verdade, o carretão é o 6-6, né? O maior. Né? São as carretas. São as carretas. Os carretilhos. E o carretão é o 6 e 6. Para quem gosta de jogar dominó, tá jogando sequência numérica, tá bom? E ainda temos os números triangulares. Assim como a gente viu os quadrados perfeitos, tem os triangulares. Olha lá como fica. Vamos ver então? Nos triangulares é aquele que forma um triângulo, né? Isso. Essa é uma famosa sequência, são números bem conhecidos, onde como se a gente formasse triângulos, né? Quantas bolinhas eu tenho nesse? 3. 3. E nesse? 6. 7, né? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa. E nesse? Acho que é 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo, né? Quer ver? Olha lá, será que a gente consegue também descobrir o termo geral? Também tem um termo geral para os números triangulares? Olha lá, ele começa com 1, depois 3, como se fosse os encontros aí, né? Dos triângulos. Os vértices. Não, também, mas é o encontro mesmo, né? Se a gente pensar em mais triângulos inseridos aqui, né? E aí o 10, o 15, e aí nós temos sim uma equaçãozinha. Vamos fazer alguns aqui para comprovar? Vamos lá. Se o nosso N é 1, olha lá, então eu vou colocar no lugar do N, 1, né? Como eles já fizeram muita máquina de calcular, eles já sabem, né? Olha lá, 1 vezes 1 mais 1? 2. 2 sobre 2. 2 sobre 2? É 1. É 1. Primeiro elemento aqui, ó. Vamos ver então quanto tem no sexto? Ah, sim. Vamos. Agora no 5, né? Vamos lá. Vamos fazer o A6? Vamos. Então vai ser 6 vezes 6 mais 1 sobre 2. 2. 6 vezes 6 mais 1? 7. 7. Ah, não precisa do parênteses. 6 vezes 7? 42. 6 vezes 7, 42. Dividido por 2? 21. 21. E aqui tem uma jogadinha simples também, ó. Antes de multiplicar os numeradores, você pode olhar. Sempre vai ter um par e um ímpar. Então você pode fazer o quê? Simplifica. Ímpar, 6. par. Ímpar, não. Não, aqui na divisão lá embaixo. Tá. Aqui eu fiquei com 6 vezes 7. 6 vezes 7. Eu posso dividir o 6 por 2, ficar 3. 3 vezes 7, 21. Simplificar, né? Isso. Isso depois a gente vai criando estratégia, vai ficando bem mais fácil. Isso mesmo. Mas se a gente fosse construir o próximo elemento triangular aqui, ele teria 21 pontinhos desses aí. Formando triângulos. Né? Formando triângulos. Ou seja, 21 bolinhas, né? Com essa representação aqui. Sendo que cada bolinha é um triângulo bonitinho. Isso mesmo. Perfeito. Legal, né? Então vocês viram que a sequência aí, a gente consegue visualizar ela de uma maneira bem prática, né? Então não temos dificuldade de conseguir aplicar. Vai ter sempre essa lei de formação, ou seja, essa fórmula, que vai ser fornecida para vocês no exercício. Então não fique preocupado. É só usar aí a sua estratégia e usar a máquina de calcular. Isso, eles estão tentando fazer a tabuada ainda de novo, ó. Sério? Mas é bom. Menos tempo. É bom, mas assim, não tente decorar, tente aprender o processo. E você vai ver que é sucesso geral. Brincando com os números? Vamos lá? Brincando com os números. Brincando com os números. E claro que se a pergunta é sobre sequência, o assunto é sequência, a pergunta também é sequências. Quais são as próximas 3 letras da sequência? A sequência é J, F, M, A, M, J, J, A.
Descubra a lógica. Quais são as próximas 3 letras dessa sequência? Tem uma ideia? JF. Eu já descobri. Já? Já. Ai, que parceiro. Eu acho que você pesquisou na internet. Deu nem tempo ainda. Vem com a gente então, para finalizarmos a nossa aula, né? Deixa eu ver aqui. E junto com isso, você precisa descobrir Pegou de onde? a Genial. lógica. Eu acho que ele pesquisou na internet, por isso que ele sabe. Você tá olhando as horas? Que horas são? Hora do lanche. Ainda não, né? Vamos lá, a gente já volta com revisão e atividades de sala. Até lá!